Bom dia, oitavo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior que fala sobre como era a situação de Minas Gerais durante a Inconfidência, porque agora nós vamos falar propriamente da Inconfidência Mineira. Inconfidência que aconteceu em 1789 em Minas Gerais, certo? Então vamos falar agora um pouquinho sobre essa revolta. Essa revolta, gente, era uma revolta separatista. E o que eles queriam? Proclamar uma república independente, eles queriam criar uma universidade, tá, em Minas Gerais, e abolir as dívidas junto à Fazenda Real. Por quê? Porque tinha muita gente endividada. Outra coisa que nós vamos falar agora é as causas. Quais eram as causas que fizeram com que essas pessoas se reunissem para tentar uma inconfidência? Primeira coisa, gente, o ouro estava diminuindo, já não se tirava mais tanto ouro igual no começo da descoberta, e os impostos continuavam altos e crescendo cada vez mais. Você ganha menos, paga mais imposto, e ainda por cima os preços das coisas na região começam a aumentar. O que você acha que acontece? Você começa a ficar endividado, você não tem dinheiro para pagar as coisas, você não ganha o suficiente para pagar as coisas, então a população começou a ter dívida, certo? Outro problema, eles proibiram as manufaturas. O que significa isso? Pequenas fábricas, oficinas que produziam tecido, produziam outras coisas que eles precisavam, tipo panelas, talheres, coisas para mineração ficaram proibidas. Com isso, eles tinham que comprar tudo de Portugal. E o preço era muito mais caro, porque Portugal também não produzia. Portugal comprava da Inglaterra e revendia no Brasil. Influência iluminista. O que é isso? Esses inconfidentes, na maioria, conheceram o iluminismo. Muitos eram filhos de gente rica, de mineradores, donos de terra, que foram estudar na Europa. E na Europa o iluminismo estava fervendo. E o iluminismo falava de liberdade, o iluminismo falava de igualdade, uma economia livre, de um povo que não fosse dominado pelo absolutismo. Então, essas influências, quando eles voltaram para o Brasil, eles trouxeram e começaram a falar sobre essa liberdade, sobre o fim da colônia. Derrama. O que é derrama, gente? Derrama é um imposto que Portugal criou, que dizia o seguinte: as minas, os mineradores, eles tinham que pagar em impostos para Portugal durante o ano 100 arrobas de ouro. E eles não queriam saber se tinha diminuído ou se tinha aumentado o número de ouro. Eles tinham que pagar essas 100 arrobas de ouro. Se eles não conseguissem pagar, eles iam ficando endividados, se eles não conseguissem colocar essas 100 arrobas de ouro, certo? Então, o que aconteceu? Eles não estavam conseguindo e essas dívidas foram aumentando. Conforme essas dívidas foram aumentando, Portugal resolveu cobrar a dívida, porque lá também estavam com problema econômico, com muita dívida com a Inglaterra. Então, para poder pagar essa dívida, eles resolveram cobrar tudo que os mineradores aqui estavam devendo. Como que eles iam cobrar? Num imposto chamado derrama. Eles iam estabelecer um dia, nesse dia eles iam ver a quantidade de ouro que os mineradores, a população estava devendo para Portugal, e aí eles iam de casa em casa pegar todos os bens que havia lá até juntar essa quantidade de imposto. Isso significa o quê? Que você estando devendo menos ou estando devendo mais, não importa. Todo mundo ia ter que pagar essa dívida. E todo mundo ia ter que pagar com os seus bens pessoais. É claro, gente, que todo mundo aqui ficou meio revoltado, né? Ninguém vai invadir minha casa, tirar o que eu tenho, mesmo que eu esteja devendo. E se eu não estiver devendo, ou se eu estiver devendo menos que meu vizinho, pior ainda, que aí todo mundo vai acabar pagando igual. Os líderes, gente, os líderes dessa inconfidência eram na maioria grandes proprietários de terra, mineradores, padres e letrados. Esses líderes faziam parte da elite. Aí eu vou dar exemplo de alguns nomes que lideraram. Um foi Cláudio Manuel da Costa, que era de família rica, Tomás Antônio Gonzaga, que era escritor e poeta, Francisco de Paula Freire, que era tenente-coronel. E aí a gente tem um líder que foi considerado o grande líder da Inconfidência, que é o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Ele era o que era mais diferente dos membros, porque ele não era da elite. Ele era filho de um pequeno fazendeiro e ele ganhou a vida com várias profissões. Ele era militar, ele era dentista, ele era tropeiro e ele era comerciante.
fora as outras, porque dizem que Tiradentes tinha aproximadamente 30 profissões para conseguir sobreviver, tá, gente? Então ele era bem diferente, ele não fazia parte dessa elite, mas ele estava revoltado também com o governo, estava revoltado com a parte militar do governo, então ele aderiu ao movimento. E como eles se encontravam? Eles se encontravam clandestinamente, tá, gente? Porque se ficasse sabendo, já era. Então eles se encontravam em porões, em bares, quando estava fechado, tinha senha, à luz de velas, para conversar e tentar tramar uma revolução, inclusive, principalmente, para parar com essa derrama e para separar de Portugal. Então a revolta, na verdade, ela estava marcada para acontecer no dia da derrama. Eles iam se movimentar, iam tentar levar essa revolta a público no dia da derrama. O que aconteceu? Uma traição, tá? A traição aconteceu por 3 inconfidentes que foram lá no governador, que chamava Visconde de Barbacena, e entregaram a revolução. E o nome de todo mundo. Quem eram eles? O principal, gente, Joaquim Silvério dos Reis. Esse Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha uma dívida muito grande com Portugal. E na tentativa de acabar com essa dívida, salvar essa dívida, ele foi tentar negociar com o governador a entrega dos inconfidentes. Eu entrego o movimento e você perdoa a minha dívida. Outros que foram junto com ele denunciar: o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro e o do Lago e o mestre do campo militar Inácio Correia Pamplona, tá? Também com ideias de ganhar mais, de perdoar dívidas, de ficar bem com Portugal. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: os inconfidentes, eles tinham uma bandeira. A bandeira deles era branca, com um triângulo verde no meio, e trazia a seguinte frase: libertas que será tamen, tá em latim, liberdade ainda que tardia. Quero que vocês notem a semelhança com a nossa bandeira de Minas Gerais. O que mudou? O triângulo, a cor do triângulo no meio só, tá? E esse libertas ainda que tardia, escrito em latim, é uma influência religiosa, porque na época a religião católica, o movimento, usava o latim ainda, tá, gente? Como terminou isso? Bom, eles foram denunciados, eles foram presos, tá? Ficaram um tempo presos, foram processados, e quando saiu, depois de 3 anos, aí o resultado do processo, quase todos os participantes foram perdoados, e os que não foram perdoados, que faziam parte da liderança, foram condenados ao degredo. O que é o degredo? É um exílio, gente. Eles foram mandados embora para a África, nunca mais puderam voltar ao Brasil e perderam todos os seus bens. Há quem fale que o degredo era até pior que a morte, porque você tinha que ficar afastado de tudo, sem nada, num país, numa situação muito ruim. Tiradentes foi o único condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792. Foi condenado à forca, tá? E depois o corpo dele foi esquartejado e ficou exposto para todo mundo ver. Por que isso? Ele foi condenado por um crime chamado crime de lesa majestade. O que significa isso? Um crime contra a coroa. E a pena para quem era condenado com esse crime, era a pena de morte. Por que esquartejado e as partes dele expostas em praça pública? Para servir de exemplo. Chamava castigo pedagógico. As pessoas vão ver o que aconteceu e não vão querer fazer igual. Por que só Tiradentes foi condenado? Primeiro, porque ele assumiu. Ele foi o único que não negou, ele falou: eu fiz mesmo. E segundo, porque ele era o mais pobre de todos, o que não tinha gente para defender, não tinha nenhuma pessoa para falar a favor dele. Então só ele foi condenado à morte. Aí nós temos a pintura de Tiradentes, tá mostrando ele já com a cabeça separada, chama a morte de Tiradentes. E vocês veem que essa pintura ela foi encomendada, tá, gente? Ela não foi feita nessa época. Por quê? Vocês estão vendo que tem até uma semelhança com Jesus Cristo, com barba, cabelo. Porque quando o Brasil virou república, eles precisavam criar uns heróis nacionais. Então, o que eles fizeram? Foram atrás de pessoas que eles acharam que fizeram alguma coisa e criaram em cima delas a ideia de: nossa, ele é um herói. Então, eles precisavam de uma imagem de Tiradentes que fosse um herói, que tivesse morrido pela pátria, que fosse um mártir. Então, eles criaram essa figura do Tiradentes parecido com Jesus Cristo, tá bom? Então, assim a gente encerra a Inconfidência Mineira. É importante que vocês lembrem que é um movimento de elite, tá?
não envolveu quase ninguém da classe mais baixa, nem da classe média, e que eles também não queriam a abolição da escravidão. Eles falavam de liberdade e igualdade, mas para eles, tá, os escravos continuavam sendo escravos.